Flashdance. Oi gente, tudo bem? Olá para você de casa que nos acompanha novamente aqui pelo Tefé Podcast. Mais uma vez, obrigado aí por sempre estar acompanhando, comentando, né? Deixando aqui o seu comentário e divulgando para os amigos aqui do canal Tefé Podcast. Bem, tivemos aqui o nosso amigo Josué Dantas, a qual falou um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto, posso dizer, um grande incentivador da nossa garotada, da nossa juventude aqui do município de Tefé. E hoje a gente tem aqui também um convidado que é muito próximo aí do Josué, muito próximo dos projetos sociais. Além disso, é uma figura a qual a gente tem aqui muito carinho, muito respeito, muito apreço também pela história, por sua história, a história da sua família, a história do seu pai, né? E hoje ele vai estar com a gente aqui também fazendo um balanço, pode-se dizer, dessa sua trajetória aqui no município de Tefé. Seja na música, seja no trabalho, seja na família, seja nos projetos sociais a qual está envolvido também, ele vai contar para a gente um pouquinho da sua história, né? E hoje também eu queria aqui aproveitar para agradecer a Casa da Fotografia, que é um dos principais incentivadores nossos, além, é claro, né, dos nossos amigos e sócios proprietários aqui da Voz da Ponta Branca, que é o meu amigo Christopher Mota e a minha amiga Dorinha, né, que são parceiros nossos desse projeto que a gente tem aqui já trazendo aqui muitos bons resultados para o nosso município de Tefé. Você sabe um pouquinho da proposta desse podcast, desse projeto, que é justamente de trazer as histórias dos nossos tefenses e assim compartilhar com todos vocês, né? Perpetuar e ao mesmo tempo deixar aqui registrado através deste canal a história dessas pessoas que contribuem diretamente com o nosso município de Tefé. Bem, gente, também queria aproveitar para agradecer aqui o meu primo, o Vitor, né? O Vitor que está aqui com a gente, o Vitor Marinho. Ele nos dá o suporte como na parte técnica, como operador de vídeo e ao mesmo tempo auxilia aqui nas produções do nosso projeto Tefé Podcast. Mas chega de papo, eu queria aqui agradecer em primeira mão meu amigo Rafael Oliveira, né? O Rafinha, como é conhecido por todos nós, os colegas de trabalho, os amigos mesmo aqui da cidade de Tefé. O Josué Dantas chama ele por um apelido a qual eu nunca tive coragem de chamar, mas ele está aqui com a gente no estúdio. Só para descontrair um pouquinho, eu queria agradecer a sua presença, tá, Rafael? Rafael Oliveira, que é servidor público, músico, filho de uma importante figura política do nosso município de Tefé, a qual, infelizmente, já partiu, né? E a gente, assim, não tivemos a oportunidade de conhecer, mas a história dele, o filho conta, a esposa conta, os filhos vão contar por muito tempo, daqui a pouco os netos, né? Mas eu queria te agradecer, Rafael, por vir aqui e dividir com a gente um pouquinho dessa tua trajetória, um pouquinho da tua carreira enquanto servidor público, como músico, né? E esse cara que é ligado principalmente com projetos que valorizam a nossa cultura, valorizam também a nossa juventude. Bem-vindo ao nosso Tefé Podcast. Muito grato, primeiramente, boa noite, tá, meu querido amigo? E aí, amigão, grato aí por tudo. É uma satisfação, estou sentindo-me honrado em estar participando desse importante podcast para o município de Tefé. Acredito que futuramente aqui será servo para nossos filhos, nossos netos e também para os munícipes em geral que queiram buscar um pouco mais da história do nosso município, das atividades desenvolvidas, né, nesse ano de 2022, nessa década, que daqui a uns 10 anos as pessoas vão se perguntar e estamos aqui como memória viva. Sim. Para tratar desses assuntos. Eu fico muito agradecido também à audiência das pessoas que estão assistindo nesse momento. Agora, Rafa, a gente precisa, como eu falei aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, você é um amigo já de longa data, a gente tem aqui várias histórias, né, nessa cidade de Tefé. Mas eu queria que você explicasse, falasse com suas próprias palavras. Eu poderia muito bem ter feito aqui uma leitura da sua biografia, mas eu deixo você à vontade para falar um pouquinho quem é o Rafael, né? O Rafael Oliveira, a qual é muito conhecido também, principalmente pela classe política e ao mesmo tempo pela classe musical, né? E um camarada que tem aqui participado de vários projetos para a nossa juventude aqui na cidade, doando o seu tempo, doando o seu conhecimento. Quem é o Rafael, para que as pessoas possam te entender? Eu queria que você falasse com suas palavras aí, pudesse te conhecer, na verdade, falasse com suas palavras para as pessoas também poderem acompanhar essa história que a gente vai contar a partir de hoje. Bem, eu sou o Rafael Oliveira dos Santos, eu sou filho de Luzivaldo Castro dos Santos e também da nossa querida Samita, da qual eu já estou fazendo aqui o merchandising do melhor bolo da cidade de Tefé, bolos da Samita. Você sabe, você já provou, sabe já a delícia que é.
Sou pai de família, sou casado. Vai patrocinar também o podcast. Oxe, sim. Sou casado com Diane Araújo, tenho 2 filhas, Laise e Lívia. Sou servidor público municipal há 17 anos e no momento eu sou controlador interno da Câmara Municipal de Tefé e a minha graduação é a formação em administração pública pela Universidade Federal do Estado do Amazonas. Certo, bem resumido, né, Rafa? Mas a gente vai entrar em detalhes, né? E conhecido como Rafinha, né? Rafinha, inclusive a qual a gente sempre chama, ou às vezes é Rafa, né? Rafinha. Interessante, o tempo da turma de escola, do ensino médio, era Rafaelzinho. Rafaelzinho, né? Já virou Rafinha já depois, cara. Como é que... Sempre no diminutivo, porque assim, desde o tempo que eu estudava no Frei André, não era só um Rafael que estudava na mesma sala. A maioria das épocas era 3, teve a época, a 7ª série era 4 Rafael. Aí o menor era eu, né? Rafaelzinho. Rafaelzinho. Assim, apesar da estatura, né? Acho que talvez seja por isso, né? Sim, foi pela estatura, realmente. Pela estatura. É porque você é um camarada, eu digo assim, igual o seu irmão, né? A qual também vai ter oportunidade, vai estar com a gente aqui. A gente já combinou, inclusive, alguns projetos legal. Junto, né? Que é o Quinta Fé, conhecido como Checheco, né? Mas é o Luzivaldo Júnior. Rapaz, o Checheco, essa história Checheco também tem história. Tem história. Esse apelido Checheco tem história. A madrinha dele queria que o nome dele fosse Frederico, cara. Quando ele estava ainda na barriga da mamãe, na gestação. E eu era pequeno, tinha 2 anos, ela dizia pra mim, Frederico, pra chamar de Frederico, eu chamava Checheico. De Checheico, mudou-se pra Checheco. Certo. Eu sou o autor do apelido aí. Agora, Rafa, os apelidos, assim, são coisas que a gente... Eu estava falando aqui, mas não posso falar, até não vou citar um que o Josué acaba chamando para você na intimidade de vocês, né? É algo muito peculiar e muito particular de vocês, mas o apelido aqui em Tefé é algo que fica, né? Fica. Eu acho que não é só em Tefé, não. Acho que na maioria do Brasil acaba tendo um apelido, como o Rafaelzinho, né? Hoje o Rafinha, o Rafa, eu gosto de chamar de Rafa, você vê quando ele manda os áudios. Eu te chamo de Marinho, Marinho, né? Marinho. Marinho e tal. Mas Rafaelzinho, Rafinha, Rafael Oliveira. A tua trajetória aqui em Tefé é muito conhecida. Você falou que é 17 anos de servidor público. Isso, né? Trabalhando passado pela Prefeitura de Tefé. Mas serviço, desde 2007. Está a serviço hoje da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Sou cedido desde o ano de 2013. Como é que é para você hoje trabalhar nesse sentido? A gente vai buscar lá do começo, o seu pai, a gente entendendo um pouquinho da tua história. Seu pai que era ligado à política, educador. Como que hoje isso foi introduzido na sua vida? Foi por influência ou porque realmente você buscou conhecer um pouco mais dessa trajetória, da história, um legado que seu pai deixa para todos nós, seja na arte, na música, na poesia, na literatura, né? E como educador, a gente vai lá do princípio, do início, para poder a gente entender esse seu largo conhecimento, esse largo prestígio que você tem aqui na sociedade hoje por ser um servidor, como você falou, controlador da Câmara Municipal de Tefé, um controlador interno, a gente sabe que é uma responsabilidade gigante, né? Então por isso que a gente vai buscar aí das suas origens, da sua raiz, para que a gente possa também concluir e ao mesmo tempo absorver por que o Rafa seguiu esse caminho, até mesmo as pessoas tirarem a sua própria conclusão. Também filho de peixe, né? Peixinho tá ligado ali na política porque o pai tinha no seu sangue essa veia, né, pulsante, mais forte, que poderia ter influenciado também essa sua trajetória. Ou foi algo que você não planejou para a sua vida, viver disso, estar nisso? Como é que é? Mas primeiro a gente precisa falar do seu pai, né, que Sim. acho que é um marco de tudo isso, né? Sim, meu pai, Luzivaldo Castro, ele é natural de uma comunidade de Juruá, na época Caetaú ainda. Inclusive a gente vai passar aqui, Rafa, antes de você continuar falando, você pode continuar falando, mas nós temos aqui o acervo pessoal seu, algumas fotos do seu pai que depois você pode ir comentando pra gente, né? Aqui já tá até parecido comigo nessa época. Tem uma semelhança muito grande, né? Eu vejo o seu irmão, você. Isso. Você falou, antes de mais nada, a sua mãe. Sim. Você falou dela, você falou da sua irmã. Você falou da sua esposa, falou também. Pode voltar, por favor, rapidinho, querido. Vai devagar. Esse aqui é meu irmão mais velho, Jardel. Tá, mas fala do seu pai primeiro, pra gente entender, depois a gente vai comentando essas fotos. Tá bom. Então, o papai ele veio de uma família muito humilde, muito pobre. Perdeu a mãe cedo, bastante cedo na vida dele. E o meu avô paterno, o pai dele assim, na rua família. Pode então, fechar ele foi criado pelos meus tios, né? Então ele começou a trabalhar desde muito cedo.
Ele contava pra gente que não teve infância para brincar. Inclusive, ele vendia pão. Quando veio para Tefé, por motivo de estudo, que ele já sobressaía como um sobrinho muito inteligente da minha tia Alda, que é professora, que foi quem o criou. Dona Alda. Ela e a tia Nega, foi quem criaram ele. Junto com meus tios, tio Neco, o tio Moço, que já é falecido, o tio Chico, que também é falecido. Então, o papai, ele desde cedo, ele foi uma criança, um jovem que dedicou-se a trabalhar e também a estudar. Ele vendia pão, ele foi garoto de recado, inclusive, aqui do Luiz 40, Dona Nilde. Muito conhecido empresário na época. E vendia geladinho. E ele buscava muito estudar para sair daquela situação que ele vivia, certo? E quando veio a Tefé, por motivo de estudo, ele se interessou por datilografia. Quando mais jovem, tornou-se professor de datilografia, trouxe a escolinha Dom Bosco. E ele foi o pioneiro nessa área, aqui no nosso município. E foi assim que ele começou a ter uma projeção política. Porque era uma pessoa inteligente, muito inteligente, buscava ler muita coisa. Eu lembro de ver livros do papai, livros do Veda. O Veda são os escritos hindus, sobre a religião hindu, sobre o espiritismo. Então ele procurava largar o conhecimento dele. Ele era curioso para aprender. Ele gostava de aprender, de saber das coisas. E ele tinha uma didática interessante, que alguns ex-alunos deles contam, que ele era rígido, porém era uma pessoa que ensinava, não desrespeitava, rígido assim, queria cobrar, que você para aprender, enquanto professor. E foi assim que surgiu o convite também para entrar na política, né? Inclusive o primeiro pleito que ele participou, se não falha a minha memória dos inscritos dele, foi em 78 que ele perdeu. Mas em 82 ele venceu. Em 82 ele venceu. Foi o presidente da Câmara em 86, inclusive, 87. Inclusive a galeria da Câmara tem a foto do seu pai. Sim. Lá, né? Foi presidente da Câmara também? Foi presidente da Câmara Municipal de Tefé. Logo depois ele concorreu Quantos mandatos ele... Ele teve 2 mandatos de vereador, mas foi intercalado de 82 a 88, porque foi aquele mandato tampão que era para equalizar. Certo. O mandato de presidente e governador com o mandato de prefeito e vereador, e de 2001 a 2004, mandato de vereador. Eleito deputado estadual, né? Não, o deputado estadual foi do ano de 86, foi o ano que eu nasci. Um mandato. Isso, 86 a 90. Agora você recorda quantos votos ele teve na época para deputado estadual? Não, para deputado eu não tive ainda, eu não tive acesso a essa informação. Inclusive eu vou buscar na Assembleia algumas informações inerentes ao mandato legislativo dele, que em uma conversa que nós tivemos em 2006, quando eu viajava com ele de barco para Alvarez, na qual ele era secretário de Educação, eu lembro de perguntar, ele tratando peixe ali na cozinha do barco, ele mesmo ia tratar, fazer as coisas, ele disse: papai, qual é a sua colaboração como deputado, que o senhor assim acredita que foi mais expoente? Ele disse as emendas e artigos que falavam sobre educação na Constituição do Estado do Amazonas. Inclusive eu era segundo relator, ele falava. Ele foi segundo relator. E foi essencial nessa parte da busca de artigos e dispositivos regimentais legais que embasassem a educação do nosso Estado. Você tocou em alguns nomes aí, cidade de Alvarães, foi secretário de Educação. Aqui em Tefé ele teve algum cargo nesse sentido? Sim, é assim. Voltando um pouco bem no tempo, ele foi secretário de Educação em Altazes, a convite do ex-prefeito Vanderlan Sampaio, uma pessoa de nossa grande estima, um grande amigo que nós temos, no qual passamos 4 anos lá, de 93 a 1996. E no fim do ano de 1996... O senhor Hélio Bessa tinha sido eleito prefeito de Tefé. E ele foi ao Festival do Leite em Altazes convidar o papai para ser o secretário de Educação aqui em Tefé, no qual o papai aceitou, e nós viemos em janeiro de 97, retornando para Tefé. Porque eu não morei em Tefé praticamente. Eu nasci em 86 e fui direto para Manaus com ele, com a minha família, quando ele foi eleito deputado. Agora, é impossível não dizer que ele tinha uma vida muito ativa, inerente justamente à questão educacional e ao mesmo tempo política, né? Andava paralelamente essas atividades dele aqui na região. Sim, apesar de ser um homem considerado bastante culto, inteligente, mas também é um homem de ação, um homem de estar na linha de frente do trabalho. De estar, por exemplo,
ensinando sobre multimistura, ensinando sobre hortas, sobre... como chamamos? Ai, meu Deus, agricultura. Agricultura. Nós ouvimos, por exemplo, até hoje eu ouço de professores, de amigos, assim, aqui do município, a qual, inclusive, teu pai ele tinha muitos projetos voltados a essa parte da agricultura, né? E assim, implantou hortas em muitas escolas aqui da rede municipal e estadual de ensino. Horta escolar era o projeto da vida dele, chamado Projeto Educar para a Vida, na qual ele também desenvolveu em Alvarães, que era um projeto que visava a sondagem da aptidão das pessoas, visava isso, e também ensinava as pessoas um meio de subsistência para elas sobreviverem e viverem da sua economia local, certo? Através de agricultura, através de crochê, através da música, através de várias coisas que elas pudessem produzir e viver daquilo. Agora, Rafa, você conviveu quanto tempo, assim, que você, digamos assim, como a gente sempre fala aqui, desde que eu me entendo por gente, né? Quanto tempo você teve essa oportunidade de estar próximo do seu pai e ver esse trabalho dele, ao mesmo tempo essa doação do tempo dele, essa vocação para o que ele fazia? Quais são as principais lembranças que você tem de tudo isso? Bem, me entendo por gente desde os 3 anos, 4 anos, mas assim, de trabalho dele, deixa eu lembrar-me, eu lembro assim, o papai, acho que depois que a gente foi para Altazes mesmo, o Balbino não era muito ligado no trabalho dele. Inclusive, eu acho que com 9 ou 10 anos que eu vim descobrir que a música Grito de Alerta era dele, e eu amava a música, né? É hora de plantar a esperança. Se tornou um marco na época, né? Sim, inclusive foi do festival que eu vou falar mais à frente. Na verdade, o intérprete dessa música é o Silena, a qual inclusive a gente ouviu relatos, uma vez fazer menção nessa música, ela ganhou destaque a nível de estado. Sim. É uma das músicas que foram bastante executadas na época. É uma mensagem muito bonita. Até hoje a mensagem dela é divulgada, ela é mantida, né, perpetuada nas escolas, né, do município, quando há projetos voltados à terra, ao campo, à planta, né, à própria agricultura. A gente ouve muito ela como referência nesses projetos, né? E ela tem uma peculiaridade que em meados de 94, 96, ele fez uma pequena mudança que falava bem assim: levar ao mundo paz, amor e nosso canto. Só que particularmente eu prefiro a versão original: levar ao mundo fé, Tefé e seus encantos. Porque é particular, porque eu amo essa terra. Eu amo Tefé de um jeito esplendoroso, essa forma de amar Tefé. E ele conseguiu reproduzir tudo isso, transcrever, né, através dessa letra. Isso, né? Ele era um compositor nato. Ele tem muitas letras assim bonitas além dessa, e que são tem palavra-chave o que me remete à figura do meu pai é a palavra esperança. Era um homem que buscava inspirar esperança nas pessoas. Certo. Agora você falando aqui, lembrando algumas coisas, a sua mãe deve contar até hoje, assim, talvez histórias que vocês não tiveram vivência, né? Posso dizer, a qual ela mesma deve guardar. Acho que você ouve muito, porque é igual a minha avó, ela sempre, de vez ou outra, ela conta uma história voltada à época uma época boa, não que as outras não tenham sido, mas algo que ficou, né? Aquele fragmento de memória ali que, quando ela recorda, faz com que a gente acabe lembrando e ao mesmo tempo contando isso, né? Como que a sua mãe hoje age com vocês com relação a essa saudade, ao mesmo tempo o que o seu pai deixou de história para todos vocês? Bem, a mamãe ela costuma ser mais discreta em relação a isso, em relação às memórias, essas coisas. Eu procuro não perguntar muito para não mexer com o emocional dela também. Que é muito forte, muito latente, né? Porque foi uma vida juntos, né? 25 anos, foi 25 anos juntos. Bom, eu queria que você falasse, por que eu pedi para você contar um pouquinho a história do seu pai? Hoje nós temos um colégio aqui a qual leva o nome dele. Uma certa vez, um evento, vocês estavam, né, vi a família presente numa reinauguração desse colégio, o qual leva o nome do seu pai, e é impossível não deixar, e a sua mãe faz uma coisa que é muito importante no aniversário do seu pai, né? Não sei se é do seu pai ou da escola, mas me corrija. Que ela sempre oferta um bolo. 11 de setembro é o aniversário dele. 11 de setembro, né? É o aniversário dele. Inclusive é o dia do meu aniversário da minha mãe também. Olha, tô sabendo aqui. Feliz coincidência. Por coincidência, né? Da minha mãe e minha tia que completam o aniversário no mesmo dia 11 de setembro. Uma feliz coincidência. E assim, eu vi realmente muito latente a emoção sua, a emoção da sua mãe, né? Você teve a oportunidade de levar a sua esposa, a sua filha também naquele dia.
E a gente viu isso, né? E eu achei tão bacana da parte de vocês, enquanto família, né? Poder celebrar isso, né? Esse aniversário, mesmo com a ausência, mas é o que aproxima, né? É o legado dele, ao mesmo tempo as pessoas que conhecem a história do teu pai acabam confraternizando junto com você nesse momento, mesmo na ausência. O talento do meu pai, um dos talentos que eu costumo dizer que ele tinha, era justamente fazer esse presente, mesmo com tanto trabalho, mesmo com a vida religiosa, que ele era um líder religioso aqui em Tefé, que ele foi o mestre e fundador da União Vegetal em Tefé, porque a União Vegetal ela já foi fundada há muito tempo, né, no ano de 1961, mas ele foi a pessoa, o discípulo que trouxe de Manaus para Tefé. Então ele conciliava o trabalho, a religião e a família muito bem. Ele não se fazia ausente de maneira alguma com os filhos dele. Era uma pessoa e sabia doutrinar Sim. de uma forma característica que até hoje não conseguiu. Não dá saudade do nome desse, rapaz. Aqui, ó, a gente tá Alvarães. tendo a oportunidade de, até para os amigos mesmo que vão assistir isso, né? A gente vai reverberar essa entrevista com o Rafa, mas tem muitos amigos, educadores, né? Parceiros de composição, de música, de projetos, que olham para essa foto e vão sentir saudade do Luzivaldo, né? Como político, como professor, educador. Como amigo, que ele era uma pessoa muito né? Muito, como eu falei, doou a vida dele para ajudar as pessoas, além de... Você sintetizou bem quem foi Luzivaldo. Foi uma luz que veio para ser um amigo das pessoas. Quando você olha para essa foto, Rafa, o que passa na sua cabeça? Saudade, eu tava nesse momento dessa foto. Eu acho que fui eu que bati essa foto, tá de porque Alvarães, eu tava em Alvarães. Foi no FEMUA, Festival Musical de Alvarães, no ano de 2006. Nós vamos falar sobre tá inclusive ali, tem a descrição ali, você pode lembrar, mas eu queria que você falasse desses festivais que seu pai inclusive foi um dos precursores, né? Aqui na época, a gente vê muitos festivais aqui a nível de estado, né, que são reconhecidos, mas o seu pai também fez um projeto que é muito lembrado hoje, inclusive pelos músicos, pelos compositores da época aqui da cidade de Tefé, e sempre saúdam, né, pela iniciativa da época. A gente vê muitas músicas que foram composições que foram feitas naquela época, em qual ele foi um dos principais mentores. O primeiro Festival Cultural de Tefé, que ocorreu no ano de 1989. Isso aqui foi um disco que foi produzido? Foi o disco que foi produzido com as músicas que foram campeãs. Bom, vamos passando aqui, tem aí acredito eu que o nome dos compositores, as letras, né? Ali temos, né? Aí, por exemplo, o Aldrin. Só Sua Luz, né? Temos Fábio de Oliveira. Temos o Ronei Aízes. Temos o Wilson Chagas, que foi o campeão com a música Nave Estelar, que é um marco também em Tefé, uma música que é um hino em Tefé. Essa é uma relíquia lá, você está vendo o acervo da Rádio Rural. Rádio Rural, exatamente. Rádio Rural. Eu fui lá com o Ronildo Carvalho, o amigo Ronildo, e ele mostrou. Você não tem depois de tirar uma foto. Uma cópia disso não, rapaz? Nós tínhamos uma cópia, eu não sei o que houve com essa cópia. Mas eu a não Rádio tenho Rural mais, não. guarda, né, cara? E é importante isso. Eu acho que hoje em dia existe a possibilidade de fazer cópias, né? Sim, nessa época ele já era deputado estadual e ele tinha muita vontade de trazer um projeto desse para Tefé, porque sabia do celeiro musical que existe em Tefé, de grandes compositores, grandes músicos. Nós que transitamos por esse lado musical, a gente sabe dos talentos que há nessa cidade. Então ele trouxe o grupo Expresson, não lembro como se grava, que foi a banda que trouxe aquela vida para as músicas. Bom, o disco naquela época tinha lá que nem a fita, né? Lado A, lado B. Aqui nós temos só o lado A, né? Lado B tá aqui, ó. Cadê Tribos, Tributos a Raoni. Começa aqui, aí vem Eterno Amor, Sonhos e Sentimentos, Maison Francês, também virou uma lambada assim que bem gostosa de se ouvir. A gente ouve muito, tem o Valcir Moraes, que inclusive na Rádio Rural, né, tem um programa Toca de Saudade, que ele relembra algumas músicas da MPA, né? Aqui no caso seria MPT, né? Música Popular Teféense. Música Popular Teféense. Vamos lá, vamos passar outras fotos aqui pra gente relembrar um pouco o saudoso Luzivaldo, os seus trabalhos, né? Aqui, ali atrás um avião, né, Rafa? Ali, isso, a figura política no colo deve ser Larissa. A sua irmã, né? E a mamãe aqui, ó. Aqui como político, né? Deputado estadual, ali a sua mamãe, né? Acredito eu que sejam os colegas ou correligionários da época, né? Saudando aí o Luzivaldo. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho este lado aqui de vermelho é o Vivaldo Cabral, ali é o senhor Roberto da Silveira, de óculos escuros. Aqui é um amigo nosso, Aldair, cara. Faz muito tempo que eu não vejo esse velho. Essa pasta aí era uma coisa que
Era a referência dele, né? O trabalho, que sempre andava com essa pasta, né? Sim, e ele gostava desse tipo de camisa bonita. Gostava também. Vamos lá, passa aí outra próxima foto, Rian, pra gente saber aqui, discussando. Acredito eu que seja um comício. Olha o professor Gilberto Mestrinho, um grande aliado político aqui, dele. Caramba! O grande aliado do papai foi o senhor Gilberto Mestrinho e o papai foi um grande aliado também do senhor Gilberto. Bom, vice-versa, né? Nós já conversamos algumas vezes, eu acho que está aí em tempo, né, de você publicar um livro com essas memórias do seu pai. Eu mesmo até falei na música. Lembro. Reescrever aí com artistas aqui do Amazonas, né? Regravar. A gente conversou um pouco sobre isso, mas isso aqui é um acervo muito, muito rico, né? Aqui embaixo, até eu não me recordo dessa figura, mas é também muito conhecido, eu lembro da época. Eu não lembro. Não recordo o nome. Vamos lá, pode você fazer um comentário. Aqui, ó, pode ver, Luzivaldo, era Educação Levada a Sério, o tema dele aqui para deputado. O tema dele, né? Vamos lá, vamos ver outra foto. Discussando aí na tribuna. Já discussando na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. O nosso amigo Chico da Isaura falava para mim, que Deus o tenha, um grande amigo nosso, que ele era o grilo falante. Ele era o grilo falante, porque falava bem, usava bem as palavras. Isso, era bem eloquente. Vamos lá, vamos ver outra. Aqui isso é um momento em casa, isso é o Checheco, cara. Checheco. Pequenininho ali com ele, o Luzivaldo Júnior. Você tinha o quê? Uns 3 anos? 2 aninhos? Acho que 2 aninhos. Uns 2 aninhos, né? De 1 para 2 aninhos. Ele era assim, Rafa, com vocês? Assim, muito carinhoso. Família, muito carinhoso? Muito carinhoso, muito família. Não tinha essa questão do filho predileto, apesar de um filho dizer, papai, mas você prefere sempre fulano, tem, né? prefere fulano. Ficaria instigando o pai a dizer quem é um predileto. Só que o que eu percebia no papai é que ele tinha predileção por todos, pelas características peculiares de todos. Por exemplo, o Jardel, meu irmão mais velho, era o braço direito dele. Era o filho leal que estava com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jardel. Jardel, ele é concursado lá no município de Alvarães. Não tive a oportunidade, conheço você. Tem uma minha irmã também, a Maurenita. Ela mora em Manaus. Ela é filha de coração dele, mas é filha. Pra mim é assim, filho de coração é filho. Claro, independente de sangue ou não correndo. A Larissa é a princesa dele, né? Vamos lá, passa outra foto aí, Rian, pra gente ver. Aqui também com os colegas, né? Esse aí foi a diplomação no ano 2000, que ele tinha vencido a eleição para vereador. Olha aqui, ó, nosso amigo Sapito também, Duarte e o Mário da Cosama aqui. Sim. O Duarte, hoje é advogado, né? Duarte. Isso, foi colega de parlamento do papai, ele, o senhor Sapito, William Torres Sapito. Sim, Sapito. Sapito, inclusive, mandar um abraço aqui pro filho dele, né? Doutor William, um camarada sensacional, uma pessoa inteligentíssima, benquista, e tem o meu apreço, meu carinho de graça. Advogado hoje, né? Isso. Gente boa. Tivemos a oportunidade essa semana de falar com ele, né? Na Câmara, onde foi colocada ali na galeria dos presidentes a foto do pai dele, né? que foi o presidente da Câmara anterior ao papai. Que legal, vocês são muito próximos, assim, quando se trata de família, na política, né? Também é muito interessante. Como fala, muito latente isso, impossível não ter essa relação com essas amizades. Aqui, pelo que eu conheço aqui, Delmiro, né? Era o prefeito em Alvarez, um grande amigo nosso também. Eu julgava ali ao fundo o Antenor Paes. O Antenor. Antenor Paes, ex-prefeito de Tefé, Exato, né? Empresário e ex-prefeito de Tefé. E seu pai também, acredito eu, talvez na qualidade de deputado, né? Aí, nesse momento, ou isso aí secretário? Foi 2006, secretário de Educação. Secretário de Educação. Secretário de Educação. Um ano antes de dizer adeus a nós aqui nessa terra. 2006, né? Estava na inauguração de uma escola. 2007... E ele batalhava muito para inaugurar a escola no interior. Ele levava a merenda escolar junto com as pessoas que trabalhavam na educação. Ele fazia-se parte ali. Não era algo muito aqui em cima e o subalterno aqui não. Ele queria estar em parte, ele queria estar ali. E isso era visível quando o secretário de Educação em Tefé e os amigos dele contam-me da área de educação, que quando ele ia fazer os fóruns, iam fazer os encontros, ele pedia sempre do seu Hélio, que era o prefeito da época, Hélio vou precisar de tanto, porque lá tem que ser mesa farta para todo mundo se alimentar bem. Vamos ver aqui a próxima imagem, aqui no telão. Aqui, acredito primeiro encontro de dirigentes municipais de educação do estado do Amazonas, na qual o papai foi o primeiro presidente. Deste primeiro encontro, ele foi o primeiro presidente dos dirigentes municipais de educação do estado do Amazonas. Pela marca, na época do governador Amazonino Mendes. Amazonino Mendes. E era na gestão do senhor Hélio Bessa, aqui em Tefé. Aí, ó. Ele foi o primeiro presidente. Você consegue localizá-lo aqui na fotografia, Rafa? Ele tá com a mão aqui assim, ó, próximo dessas duas senhoras aqui, de óculos. Aqui, isso, né? Exatamente. Tá aí. Ele foi então o primeiro... Presidente. Foi o primeiro presidente. Bom, passa foto. Aqui já é uma coisa que ele amava fazer, né?
Era a agricultura escolar e aquilo que eu falava para você sobre ensinar as crianças, além das disciplinas comuns que nós aprendemos na escola, coisas do dia a dia, coisas que elas podem se interessar, levar para a sua casa e plantar ali. Valorizar isso, né? Isso foi na Escola Venceslau de Queiroz. Bora, vamos ver outra imagem. Venceslau de Queiroz. Esse aqui já também, foi em Alvarães. Com Delmiro, Delmiro, ex-prefeito de Alvarães. Uma pessoa que deu uma liberdade incrível para ele trabalhar, na qual nós somos muito gratos. Ele levou o projeto Educar para a Vida lá e ele sentiu-se realizado trabalhando lá. É uma pessoa de muito apreço mesmo. Muito bem. Tá, voltando, vamos passar novamente aí. Se não passar, acho que encerramos aqui, ó. Essa é minha mãe. Essa é sua mãe, né? No dia da diplomação dele. Já vai ficar, vou deixar aqui a cobrança de um bolo aqui pro podcast. Oferecimento, bolos da Samita. Bolos da Samita. Agora passa aqui, vamos ver se tem mais alguma outra foto pra gente comentar. Pode passar. Acabou? Encerrou? Então pronto. Aqui, Rafa. Né? Eu queria abrir um parêntese para você. Pode ficar à vontade. Eu acho que tá lá atrás, eu acho que é a primeira foto que ele tá com o Jardel, que mostra irmão, um pouco dele como um líder religioso aqui Pode da passar, fé. vai passando. Eu acredito que é importante Pode passar ao vivo mesmo, não tem problema. Aqui tá bom, aqui tá ótimo, meu querido. Isso, essa mesmo. Distribuição autorizada de TFE, UDV, União do Vegetal. Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Papai era um discípulo do Núcleo Calpuri, em Manaus. E ele tinha um grau da religião que era conselheiro à época. E ele, como conselheiro, veio aqui com a necessidade de trazer a União do Vegetal também comungar, né? E convidou os amigos, além da família, e formamos essa grande família que está aí hoje, ó, a União do Vegetal. Isso aqui foi a inauguração da distribuição autorizada ainda, isso foi no ano de 2000 Ativo até hoje, né, Rafa? Sim. O mestre representante é o mestre Márcio Cunha, que é da fábrica de castanha, da Jutica? Isso, da empresa Jutica. Uma pessoa também de bem, uma pessoa muito correta nas coisas dele. Muito bem. É interessante isso. Pode fechar, Rian, tá? Vamos passar para o próximo tópico aqui, né? Que também está muito próximo. A gente falou do teu pai porque é impossível a gente trazer você aqui e não trazer. Sou semente dele, né? O que eu falei, né? A gente precisa entender de onde parte todo esse conhecimento, esse interesse, né? Pela vida pública, política. E ao mesmo tempo você vem batalhando, eu tenho observado o seu crescimento enquanto profissional, enquanto estudioso também, né? Se dedicando ao máximo. Eu costumo sempre observar, né? Da minha forma. Eu vejo que você tem essa por leitura, está todo tempo informado, além de ter um lazer que é muito peculiar nosso. Inclusive eu trouxe eu vim vestido com essa camisa dos Vingadores porque você é muito aficionado, posso dizer, pelos games, pelas histórias em quadrinhos. Cultura geek. A cultura geek. Bom, resume tudo isso que eu estou falando. Mas então por isso que eu acho interessante, né, essa forma como você lidou também com essas questões, porque a gente vê aí que você também segue por essa vertente, por esse caminho, né? Então a gente tem observado isso, por isso que eu quis pegar lá do princípio da história do seu pai para a gente entender um pouquinho o Rafa e depois entender a sua trajetória enquanto servidor e enquanto profissional. Vamos passar para o próximo tema, Rafa, aí, se quiser acrescentar mais alguma coisa referente ao seu pai ainda, para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Assim, o que eu posso deixar registrado aqui é a minha eterna gratidão pela pessoa que ele foi na minha vida, um pai, um amigo, uma pessoa que procurou me orientar nos caminhos do bem. E assim, eu procuro espelhar isso nas minhas filhas, o máximo que eu posso. Eu sei que ninguém é igual a ninguém, né? Mas eu procuro espelhar o máximo que eu adquiri do conhecimento dele, do conhecimento que também eu adquirido da minha mãe, claro, que é uma pessoa importantíssima na nossa família. E é isso que eu tenho mais a falar. Gratidão pela pessoa não só do pai, mas do professor Luzivaldo, do político Luzivaldo, pelas benesses que ele trouxe para o nosso município, para o nosso estado, através do trabalho dele. É hora de plantar a esperança em nossa terra, fazer valer nossos direitos, amar a paz, banir a guerra. É hora de plantar a esperança em nossa terra, fazer valer nossos direitos, amar a paz, banir a guerra. Regar as nossas vidas com sangue, com suor, crescer uma família unida por um amanhã melhor.
caboclo forte e destemido, olhar pelos mais fracos, o menor, o pobre e o oprimido. É hora de plantar a esperança em nossa terra, fazer valer nossos direitos, amar a paz, banir a guerra. É hora de plantar a esperança em nossa terra, fazer valer nossos direitos, amar a paz, banir a guerra. Regar as nossas vidas com sangue e com suor, e ver crescer uma família unida por um amanhã melhor. Muito bem, belas palavras para resumir essa gratidão ao seu pai. E você tocou num ponto importante que é a família, né? Acho que é o segundo tópico que a gente vai falar. Eu queria que o Rian colocasse aqui na tela, né? Você falou aí Minha esposa, a sua esposa, a Diane, Diane, né? minha esposa, minha companheira, minha... sem ela, rapaz, eu sou um homem completo. Bom, é importante você fazer um comentário legal aqui, eu te deixo à vontade para falar da sua família, começando pela sua esposa, porque a gente sabe muito bem a importância, né, de uma companheira, uma parceira que se dedica. Quanto tempo de casamento? Aliás, de união, né? Posso dizer. Rapaz, a gente começou a namorar em 2010, em 2011 a gente já casou, a gente foi meio doido. Mas graças a Deus deu certo, aí deu frutos. Eu já tinha a Laise, né? A minha filha já tinha 3 anos quando eu tava com ela, e elas são muito parceiras, muito unidas, isso é muito legal de ver. E eu tenho a Lívia, né? Que é a filha dessa união. Então a Diane é uma pessoa muito parceira. Tá com quantos anos já? Conselheira, nós estamos com 10 anos de casado. A sua filha mais nova tem quantos anos? Tem 9 anos, a Lívia. 9 e a anos. Laise, eu falo Laise, mas ela é mais conhecida como Flor. Pelos amigos, pelas pessoas que conhecem, ela tem 15. Tá pequeno na tela, no vídeo tá parecendo pequeno, mas eu vou reproduzir para ficar maior, para vocês conhecerem um pouco a família do Rafa. E ela tem 15 anos, a Florzinha. 15 anos já. Isso, esse foi eu fico pensando, minha filha está com 9 anos agora, ou aliás, 8 anos, corrigindo aqui, 8 anos, eu fico pensando, o tempo passa muito rápido. Passa né? rápido demais. 15 anos aí, ó. E passou muito rápido. É, passou rápido mesmo, passa rápido mesmo. Ó, a sua pequena tá ali ainda, né? Ela tem um tempinho ainda pra... Mas eu acho que independente da idade, né, Rafa? Pai, ele vai ter sempre esse paparico, né? Como a gente fala, e é uma experiência gostosa, porque para sempre vão ser os nossos bebezinhos, querendo ou não. O que representa essa foto para você, essa família? Representa a minha estabilidade emocional, a realização. Pode dizer que é a sua base da bateria, né? É, exatamente. É a minha base, é a minha estabilidade, são eles, são elas. Eu digo assim, no meio delas, elas que... também tem isso, né? O equilíbrio, né? Nós homens somos brutos e tal. As mulheres aí no seu caso, são 3 mulheres na sua vida, contando com a sua mãe, 4, mas que pode dizer que é um equilíbrio bem balanceado, né? Nesse delicadeza. Sentido. Inclusive eu quero aproveitar um momento aqui para mandar um beijo para Diane. Meu amor, te amo. Laise, minha filha, falou assim, você sabe que você é o meu tudo. E ela sabe da importância da minha vida. Você tá mandando de coração ou foi porque ela puxou a orelha? Não, é de coração. A Flor, ela veio de um momento muito importante na minha vida. Foi quando o papai faleceu. 4 meses depois essa menina surgiu na minha vida, cara. E me salvou de diversas situações de tristeza, do redemoinho de emoções que eu vivia. Foi algo que veio para preencher o vazio. Preencheu, nossa. E a Lívia, então, veio me reensinar a ser pai. Eu fui o primeiro que a peguei no colo. Eu tava lá na hora do parto dela, cara. Uma emoção única. Pô, uma emoção única. Mandar um beijo pra Livinha. Livinha, minha filha, eu te amo também. Quem pediu, quando eu falei que vinha pro podcast aqui, a minha sobrinha Luane. Ei, tio, manda um alô pra mim. Tá, Luane, minha filha? Eu te amo, minha sobrinha. É impossível não ver aí você expressar através dos olhos essa emoção, né? Que você sente quando fala da sua filha, quando fala da sua esposa, da sua filha mais velha, né? A gente vê nos seus olhos essa emoção. Essa dedicação que você tem com elas, né, Rafa? Sim, sou realizado por tê-las. Vamos ver se tem uma outra foto pra gente mostrar, né? Mas aí o Rafinha falando pra gente, Rafa, e assim, a gente sabe que hoje é um certo desafio, né? A gente, com todas as adversidades que a gente acaba enfrentando, do trabalho, do dia a dia mesmo. Sim. Né? As mudanças,
mas é o que acaba mantendo fortalecida essa base que você tem, né, que acabam te incentivando, te impulsionando para você traçar suas metas. Até porque a gente fala o seguinte, é uma responsabilidade principalmente da figura masculina, né, é de poder ver a família bem, né, numa condição que a gente pode dizer que a gente rala justamente para ver todo mundo não faltar nada em casa, sempre tendo aquela assistência de resolver os problemas, né? Então, acredito que você tem essa mesma percepção, né? Sim, é a força motriz que me faz buscar o aprimoramento profissional e também como ser humano são elas. Certo, vamos passar para o próximo tópico aí. A gente está aqui caminhando, tendo a oportunidade de conversar e conhecer um pouco da história do Rafa, enquanto servidor, enquanto pai de família. Agora tem uma coisa que eu acho que é muito comum não, posso dizer, né, esse é o terceiro tópico, né, que é a música. Música, o paixão. Bom, posso dizer que faz parte de uma veia que seu pai, você herda do seu pai, né? Eu vou te contar aqui o que eu herdei do papai. A composição de música, veia a musical, composição de poema, parte política. O papai não era músico. Não era? Muitas pessoas pensam que ele era músico, então eu acho que foi a primeira coisa que você falou, não me repreendeu, mas já que seu papai não era músico. Mas o papai não era músico, não, mas muitas pessoas pensavam que ele era músico. Mas me conta, como é que surgiu esse interesse? Também foi por isso? Ou foi interesse pessoal? Ou como é que foi? Foi um interesse que eu tinha com 14 anos. 14 anos só que veio Aqui você está ao lado do Israel, grande guitarrista, meu amigo de fé, meu irmão camarada, no tempo que eu tocava na Aliança com Deus. Pô, você tá do pastor Ibsen Sussurra, um abraço, amigo. Tocando um baixo, mas como surgiu o interesse por esse... Bem, eu comecei tocando violão ali com o professor Cidinho, eu e o Checheco, né? Cidinho tem uma história também muito fantástica. A gente começou ali, formou muito músico. Violão, aí formamos uma banda de garagem com os amigos da época do ensino médio, com o Leonardo, ali filho da Dona Leia, com o Patrick, que hoje é PM. Sim. E depois eu tive um convite em 2003 para ir para Banda Estilo. Aí quando eu chego lá, quem que eu encontro? Jackson Marinho. Quem? Raimundo Nonato. Jackson Marinho era nosso cantor de rock da Banda Estilo. Eu era cantor poucas pessoas quando falam assim, você foi cantor? Fui cantor. Não acredito. Canta alguma coisa, só que a gente, sabe, hoje eu arranho no banheiro alguma coisinha, mas eu lembro que na época era algo que eu achava fantástico. Me criei ouvindo música em rádio. Naquela época era o rádio, né, Rafa? Aquele rádio grande que você tinha ali na estante, todo mundo tinha que ouvir aquela música que estava tocando. E assim, participei de um festival, né? Vou contar um pouquinho. A história não é minha, a história é do Rafa. Pode contar, fica bom. Mas eu vou fazer esse link aqui porque foi onde, na verdade, eu conheci o Rafa, né? Foi onde eu conheci você e aí a gente foi... Você foi me orientando, você já tinha uma experiência muito maior nesse segmento musical, dizer onde que eu tinha que acertar, né? E detalhe, até hoje, sempre um grande incentivador também. Vai aqui, eu nunca vi você dizer, epa, sai daí que você é na tua praia, né? Nunca ouvi você falar algo nesse sentido. Foi um camarada que até hoje sempre me colocou pra cima para continuar me dedicando. Então, assim, é um destaque, esse parênteses que eu faço referente a você, porque é um incentivador. Claro que um dia sonho em voltar novamente para a música, mas eu comecei depois da música, aí alguém me orientou, opa, acho que tu tem a voz boa, vamos ir pro rádio. Foi daí 20 anos depois no rádio, mas é algo que eu sinto o maior prazer de ouvir, os meus colegas que são músicos aqui, tem o José, tem o Adriano Mal, né? Que o próprio Rodrigo. Cara, o Marquinho, acho que você lembra que era o guitarrista. Marquinho, outro guitarrista, claro, Marquinho, o Jorge, que era batera, lembra dele? Abimael, teclado, né, cara? O Péricles, que era o teclado. A Graciane. Eu ainda vou trazer ela aqui pra gente contar um pouco. Poxa, a Graciane é uma amigona, tá despontando em Manaus, eu fico muito feliz pelo sucesso dela. Bom, a gente tocava na garagem, né, numa banda de garagem. Da Banda Estilo ali da... O que você lembra desse aí? Depois, você foi convidado pra Banda Estilo em que ano? Foi em 2004, a gente formou a banda, 2004. Foi 1º de abril de 2004, dia da mentira, já pensou uma parada dessa? 1º de abril. Aí o Rodrigo foi lá em casa e disse, poxa, eu tô formando uma banda pra tocar forró, tocar... Inclusive o Rodrigo é empresário, né? O Rodrigo Estilo, que faz eventos, é músico, inclusive, também tem uma banda
né? Sim, agora é Forró do Patrão, né? Forró do Patrão. Forró do Patrão. Quantos anos, Rafa, você ficou ali Na banda Estilo eu fiquei... Eu saí e você continuou. Não, né, eu galera? fiquei na Estilo 1 ano, porque eu fui pra faculdade. Depois eu voltei em 2006 e fiquei até 2007. Era banda baile, tocava... Não, era mais forró, brega, Eu lembro que pouquíssimo forró. na nossa época, cada cantor cantava um segmento musical. Eu fiquei com a parte do rock. Foi. Era Legião Aí Urbana, o José CPM. Glossimar, que também é um cara que canta demais, cara. eu gosto muito dele. Tem uma voz É um maravilhosa. camarada que tem uma voz de sabiá, né, mano? É uma voz maravilhosa. A Graciane, que também veio cantar com a gente, Sim. ela ficava com umas músicas bem mais dançantes, né? Sim. Hoje a Graça, eu considero uma artista completa. Sim, canta. Né? Já teve a oportunidade de gravar. Banda de baile, ela canta demais, cara. Fez um show aqui em Tefé um tempo atrás, muito top, né? Flashback, canta de banda baile, né? Banda de baile, Ela tem essa experiência. Aí eu passei pela banda Estilo, aí passei pela banda Neurose, eu toquei com a banda Neurose com o Diego, que é meu compadre, guitarrista. Cheguei, o cara assisti um show de gênio da vocês guitarra. também. O Márcio, que tá morando em Curitiba, mas ele tá fazendo uma visita a Tefé, que era o baterista. O Adriano, o cantor, né? Sim. Aí formamos a Perfeito Paraíso, que pra mim foi o ápice. Também teve o Perfeito Paraíso. Foi, que foi a banda de baile. Foi a banda de baile com o Celso cantando. Sim. Tem uma voz muito bonita também. Aí tive outra formação com a Perfeito Paraíso que o Israel tava o Roger, tava o Ronan. Então, tinha o Jackson do teclado também. Lembro do Jackson. O Jackson também foi embora, né? Militar, foi militar. para outro estado, acredito eu. Roraima. Roraima, né? Roraima, ele tá pra Uma lá. gente boa demais, né? Muito. E interessante, cara, porque eu sou espírita, né? Eu me considero espírita. Mas eu passei 4 anos na Igreja Evangélica Aliança com Deus, que é uma igreja também boa, com bons ensinamentos. Inclusive, a maioria desses músicos que a gente tá vendo aqui, estão aí, né? A gente tocava no rock direto. Eu, Israel, o Roger que tá ali, ó. O Eliel tava na outra guitarra, a gente tocava no rock aí também, com a Neurose, em outras formações. Caramba. E eu também, o Péricles me convidou, eu toquei na Renovação Carismática Católica do Abial, um bom tempo. Lembro. Eu também... Já era a época que eu tava gravando os comerciais aí. Isso, lá pelo ano de 2005, 2006. Eu intercalava a banda Estilo com eles. 2003, 2004 comecei a... Aliás, do final de 2003 para 2004 você tava entrando, eu tava saindo. Se eu não estiver enganado, me corrija. Da onde? Da banda Estilo. Não, a banda foi formada em 2004. Exato. Porque foi um ano depois de eu ter me formado no ensino médio. Exato, isso. Tá certo, a conta tá certa. Mas vamos passar aqui uma outra foto, só pra gente ver aqui, ó. Olha, Céu do Braga. Céu do Braga é uma pessoa que eu tive a satisfação de conhecer. Era uma pessoa que era amiga do meu pai e amigo também do meu padrinho Moacir Biondo, que é um dos maiores botânicos da região norte do nosso país. E o Celdo, ele tem uma sensibilidade musical fantástica. Ele alia a musicalidade com o poder da natureza, né? O fundador do Raízes Caboclas e hoje é o Gaponga. Ele tem uns projetos lindíssimos com o Gaponga. Eu adoro ele... Utilizando material natural, folhas. A taboca, né? Que fala? Isso. Ele faz vários instrumentos. Com a folha, cara. Com a folha da árvore. Ele faz como se fosse uma flauta. É fantástico. É fantástico o trabalho do Celdo. Você teve a oportunidade de conhecer? Aí na Aliança com Deus. A Igreja Aliança com Deus. Aqui tem várias pessoas que eu conheço, né? O Rafa tá ali, o Celso, tem aqui a Deise, Lili, filha do Delmira, a Deise. A Deise, filha do Delmira. Aqui o Joaquim ali em cima. Cara, que coisa, né? Olha a Lili Andrade, uma amiga Gerações também. aí, né? De novamente. A Lili Andrade, inclusive, é filha do... Amigo Alcimar. Alcimar, ex-vereador do município de Tefé. E a Lili também hoje está trabalhando, está fora de Tefé, né? Tá na ADS. Aqui estado. Também está um grande músico. O Jonathan. Manuel ali. O Jonathan também está convidado para vir aqui com a gente. Ó, legal. Camarada bom. A Lili também ela tem a vertente a veia musical. Uma oportunidade a gente vai estar aqui com ela. Esse camarada aqui, desse lado aqui, é o Samuel. Um guitarrista muito bom. Eu gosto muito dele. A Anael também é um cantor fantástico. E aqui é o nosso líder, o Paulinho. Cara, sensacional. De 2019. Sensacional, Paulinho. Tá morando em Curitiba. Um abraço, Paulinho, se você estiver me vendo aí, ouvindo. Não esqueça de você não, meu camarada. Legal, vamos lá. Vamos passar a próxima imagem. Vamos ver se tem mais um. Aqui. Aí na Perfeito Paraíso. Tocando da noite, né? Volta rapidinho uma foto, só pra ver um contraste aqui, tudo na igreja. Eu e Celso. Volta lá. Agora pode ir pra frente. Eu e Celso. E o gatão de óculos e tudo. Eita, caramba. Estavam na igreja ali, aí, mas isso aqui foi antes, né? Foi antes. Depois vocês foram pra igreja. O Celso hoje ele é o líder do Ministério de Louvor da Aliança com Deus. Tem até uma música que poderia retratar, mas eu não vou cantar agora não. Tá bom. Rapaz, esse tempo era legal, a gente tocava sertanejo,
tocava... De tudo, né? De tudo. Foi quando começou o sertanejo mais forte, agora esse novo formato, né? O sertanejo universitário. Isso, esse formato. Você falou muito bem, nesse novo formato. Também tive passagem pela evolução do forró, uma passagem breve, também toquei forró por lá. O Celto tem uma voz maravilhosa. O Celso, ele uma vez nós fantástico. fizemos uma música ao vivo, ele foi voz e violão. Cara, eu nunca tinha visto ele tocar com uma certa sensibilidade de tirar música e ao mesmo tocando o instrumento, é fantástico. Ele se entrega. Tem um trabalho maravilhoso. Vamos lá, próxima foto, vamos ver se tem mais alguma contribuição. Não tem. Mas, Rafa, eu queria que você falasse de tudo, essa veia artística, né, sua, musical. Quais frutos que você pode dizer assim, pô, Jacques, eu tive a oportunidade de fazer uma composição, participei de um festival aqui em Tefé, que a minha música também fez parte. Você tem alguma? Não, eu fiz uma composição assim que deu um destaque na época, mas foi algo breve. Foi o tema da Renovação Carismática Católica de 2006. Foi uma composição que eu fiz e que gravamos ali, eu, o Péricles e os amigos, o Fábio, o Rodney. E fizemos uma gravação. Eu também fui uma das pessoas que trabalhou pelo FEMUT aqui em Tefé, foi no ano de 2018. Fui convidado a fazer aos moldes da época. Coordenou o projeto. FECUT, coordenei, tive a coordenação e trabalhei mais nesse sentido, né? E eu acredito assim que na música Tefé tem muitos talentos, muito talento mesmo. O Jorginho é um exemplo. Sim. Claro. Um artista completo, né, cara? É um artista completo. Outro artista assim que eu gosto muito, por exemplo, o Aldrin. O Aldrin tem uma voz muito bonita, é percussionista também. Os irmãos dele, o Elvis. Elvis Braga. Márcio Braga. Márcio Humorista, o Emanuel, que é meu amigo do coração. O Emanuel é desenhista. Artista, né? É desenhista, meu amigão ele. Então, assim, minha contribuição foi mais na passagem das bandas mesmo, da noitada e tal, mas... Agora, parou? Como é que tá essa? Não, eu tô parado. Parado atualmente? Tô parado. Eu tô sem instrumento e tal, eu tô focado mais no meu trabalho também, na família, porque você tem que despender do seu tempo para estar tirando música, para estar ensaiando, né? Então você tem que ter um tempo para isso. E eu preferi deixar ali mais de mão, renunciar um pouquinho para procurar outras coisas. Outras coisas, inclusive a formação acadêmica, a qual você se dedicou bastante. Sim, né? Para mim foi um sonho realizado. Muito bem, Rafa, que bom a gente conhecer, lembrar tudo isso aí, você fazer um pouquinho dessa parte da tua história nesse sentido. Foi o período que eu te conheci, né? E daí a gente teve outros trabalhos também, já na parte de comunicação, né? Uma parceria. Mas enquanto músico assim, a gente conheceu um pouquinho do seu lado, né? Da família. Eu acredito que depende muito da ocasião, né? Se vai ter um novo trabalho parecido, um projeto parecido. Mas a gente conheceu um pouquinho aí do Rafa enquanto músico. Vamos ver aqui já o próximo tópico. É o tópico que eu acho que a gente vai ter muito papo aqui para conversar ainda, né? Que é agora o seu trabalho social, né? Que eu vejo, assim, passei a conhecer o seu envolvimento e às vezes até fiquei surpreso quando eu te vi assim de fantasiado, porque eu não sabia dessa sua criatividade e ao mesmo tempo a sua... posso que dizer isso aqui não, isso aqui a gente vai deixar para depois, eu trabalho, né? Acho que o último é o social, será? É o social. Lembrei. Então vamos falar do trabalho. Trabalho, como isso vai ter fé. Isso aqui é o próximo tópico? Esse aí é o último, né? Então vamos deixar isso aqui por último, a gente vai ter muito pano para manga. Mas vamos voltar lá no trabalho dele para a gente concluir essa etapa aí da trajetória. Bem, aqui a gente vê, inclusive foram meus colegas, na maioria amigos, né? Ali atrás tem um saudoso... Raimundo Nonato. O seu Nonato, lá da Bial, cara. Do bairro da Bial, que inclusive foi vereador, Sim, ex-vereador. Dona Nilza. Rafa, essa foto, o que representa para você? Esse é um momento aqui de descontração, de confraternização, né? Assim, pessoas aí que representam para mim a segunda família. O Cabeça, a Dona Nilza, a Dona Maria Gama ali que teve no começo comigo, a Dágina, entendeu? Entre todas as pessoas que aí estão, mas as que mais ficaram proeminentes assim por mais esses anos na minha vida, a Câmara. E eu tenho um fato interessante sobre a Câmara. Sobre a Câmara não, sobre o meu trabalho, quando eu comecei na Câmara. Câmara assim, Municipal de Tefé, né? Foi assim, ó. Eu tava tocando na banda estilo e o papai, ele apelidava meu baixo só de tum-tum-tum, que eu ficava tum-tum-tum lá em casa, né? Aí numa bela manhã, que eu não esqueço, de 25 de fevereiro de 2005,
Ele bateu na porta do meu quarto, eu tava lá, ele larga esse tututu e vai tomar um banho agora. Aí eu, por quê? Vai tomar banho? Aí tomei meu banho, aí disse, vista uma calça comprida, pega seus documentos. Tá bom. Aí, pra onde o senhor tá me levando? Vai saber. Ele não falava, não. Cheguei lá na frente da Câmara. Aí chegou ali com o seu Roberval. O Roberval Celestino Gomes, que era o presidente da época, que é o sogro do vereador Luri, atualmente lá. Grande abraço, Luri, amigão também. Primeiro vice-presidente, né? Da mesa diretora. E o papai chegou assim, Roberval, é o seguinte, tá aqui o rapaz que você queria, você tava procurando digitador? Tá aqui, ó, meu filho, Rafael, Cecil Roberval, presidente da Câmara, ele digita meus trabalhos, ele digitava meus trabalhos como vereador, que eu digitava em casa, papai, mas só digitava. Roberval, é o seguinte, fica com ele 2 semanas, não der certo, pode mandar embora. Será que ele não se garantia? Aí eu, caramba, como é que é e tal? Aí eu sentei ali, 25 de fevereiro, cheguei por ali. Aí a primeira pessoa que chegou e disse, oi, tudo bem? Você vai trabalhar com a gente? Cabeça. E a pessoa que tem uma amizade até hoje. Foi a primeira pessoa que chegou comigo, Rafa, é o seguinte, ó, o seu Alberto tá precisando de um ofício assim, assado, tu vai digitar assim. Aí ele foi me dizendo, aí eu fui fazendo. Aí era o digitador da Câmara. Aí eu lembro que uma vez, o Carioca, que é vereador de Mandato, vereador Carioca, ele disse bem assim, uma vez ele chegou e queria fazer um requerimento, não tinha como, e ele olhou pra mim e disse, tu sabe fazer um requerimento? Eu disse, eu sei. Eu nunca tinha feito um requerimento. Peguei um modelo, o que o senhor está precisando? Eu estou precisando de tal coisa. Aí eu peguei ali um requerimento, eu vi a ementa, né? Requer na forma regimental, depois de ouvir o saber plenário desta Casa Legislativa, requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Tefé aqui. Aí, os termos técnicos. Os termos técnicos. Aí eu comecei a me interessar. Por projeto de lei, por requerimento. Foi aí que no ano de 2007, o João Paulo, que é vereador de Mandato, segundo tesoureiro, que é um grande amigo meu. O presidente, eu tenho 3 vezes na Câmara, né? 3 vezes da Câmara Municipal de Tefé, uma pessoa que eu tenho uma gratidão grande, assim, por ele, pelas oportunidades que ele me ofereceu. Inclusive, uma foi de prestar consultoria para ele, legislativa. Numa dessas, Rafa, você pode fazer um projeto de lei para mim? Lá pelo ano de 2007 e tal, posso. Aí fui começando a fazer para ele me pagando por fora. Estudar. Aí em 2008, ele me fez o convite, caminha comigo e eu vou... Quero você na minha equipe. Consultoria para mim, consultoria legislativa, tá bom. Aí a gente tá até hoje aí. Deu oportunidade de fazer um curso de portal modelo no município de Quari, que eu fiquei encantado. E através da gestão do atual presidente da Câmara, vereador Arnaldo Nascimento da Silva, nosso querido vereador Tapioca, a qual sou muito grato pela oportunidade, porque após a minha formação acadêmica, ele me convidou para ser o controlador interno da Câmara esse ano, eu pude desenvolver um trabalho de portal modelo, que sempre foi o meu objetivo. Porque assim, Jackson, quando eu estive na UFAM e fui adentrar nessa parte de bacharelado de administração pública, que é a minha formação, eu vi as carências que o nosso Poder Legislativo tinha em relação à publicidade e transparência. Não que era transparente, mas faltava clareza na transparência. O que é a clareza na transparência? De ficar fácil das pessoas encontrarem o local onde você faz a pesquisa da transparência pública municipal. Certo. E eu vi essas carências e consegui colocar tanto no estágio supervisionado quanto no TCC. E vi a oportunidade de trabalhar com esse portal modelo. E hoje, graças a Deus, está dando um retorno positivo demais para a Câmara. Claro que não é unânime, que nem Jesus foi unânime, certo? Mas está dando o retorno do trabalho dos vereadores, da nossa Câmara. Você encontra o portal da transparência das despesas, das receitas, dos balancetes, das auditorias, de tudo que você precisar, regimento interno, lei orgânica. E as pessoas estão dando um feedback muito positivo. Às vezes... Tenho acompanhado, inclusive, que a gente vai passar agora nesse momento aí. Beleza. É para você explicar o que é o portal, que também tem aqui o podcast, serve até como um meio para direcionar. A gente pode até colocar ali um link, né, para as pessoas poderem acessar aqui também Muito grato. Pelo portal, pelo portal não, pelo canal Tefé Podcast. A gente vai deixar o link aí para quem quiser acompanhar os trabalhos do Legislativo Tefense. Mas Rafa, explica para a gente aqui. Inclusive, todos os dias, ou pelo menos depois das sessões, ou durante a semana, a gente recebe aí matérias, né, que são produzidas aí por você, que supervisiona esse portal, e a gente recebe, consegue
além da transparência que você está falando, do portal da transparência, os gastos, o que é feito, né, com os recursos que são da Câmara Municipal de Tefé, a gente tem aqui um balanço das ações dos parlamentares, né? Sim, que é... Explica pra gente aqui esse portal, como você estava falando ali, mas ilustra melhor com esse layout que a gente tem. O portal modelo, eu considero um serviço de utilidade pública. Ele é algo que, inclusive, os tribunais de contas e a Associação do Tribunal de Contas, que é a Tricom, ela visa muito. Tanto ao controle interno quanto à administração pública no geral. Esse é um programa chamado Programa Interleg do Senado Federal, e ele atende às casas legislativas, tanto quanto assembleias quanto câmaras, com esse portal modelo. Por quê? Porque é esse modelo aqui. Aí a gente vai alimentando, por exemplo, ali, ó, eu alimentei uma pasta só com a lei orgânica municipal, notícias, regimento interno. Essa aqui é a página de administrador. As pessoas podem fazer download, é tudo online? Pode fazer download, não tem problema. Por exemplo, esse escritório vermelho aqui, ó, como é a página de administrador que eu coloquei aqui, as pessoas não vão ver esses dois, porque a gente ainda não está trabalhando com eles. Não estão ativos, né? Porque eles estão... São abas inativas ainda. Sim, porque é o seguinte... Projetos ainda. É o plugin que ainda não foi inserido, vai ser inserido no portal modelo 4.0, porque eu trabalho com o portal modelo 3.1. Certo. E eles ainda estão fazendo a modificação, porque o upgrade. O Flash, eles trabalhavam com Flash Player e foi desativado o Flash Player. Será feito um upgrade dessa versão, né? Você conhece a história da Câmara Municipal de Tefé, a função e definição, a estrutura, conhece os vereadores que trabalham ali, ó, na nossa Casa Legislativa, com as informações dele, nessa legislatura, né? Isso. E agora eu estou num trabalho de inserir todas as leis municipais desde 1970 e bolinha, que a gente tem nos arquivos da Câmara. No meu trabalho agora, eu estou querendo direcionar quando folgar mais um pouco das notícias, das informações acerca das sessões legislativas. Parte, né? Isso. Bem, ali inclusive temos uma matéria ali, ó, o vereador Luri solicita a terraplanagem no ramal de São Jorge. São matérias que são apresentadas durante as sessões. Sim, senhor. Aí que se transformam em notícias, né? Exatamente. Aí na notícia você tem um link para ir para a página do vereador. Sim. A página pro requerimento, se você quiser baixar a íntegra do requerimento legal. Da matéria legislativa, saber quem os vereadores que assinavam, qual foi o dia, qual é a justificativa. A aprovação, né? A justificativa. Isso. E é um programa muito legal, a gente precisava disso. A Câmara Municipal precisava. Muito bem alimentado, né, Rafa? Parabéns aí pelo seu trabalho, que a gente está vendo, já como você falou, acredito que você tem aí posso dizer que no controle dessa plataforma, o mapeamento, né, de acesso, o número de acesso às coisas todas que as pessoas estão buscando, né? Sim, eu vejo pelo Google Analytics. Eu vejo os acessos diários, vejo se foi por telefone, por celular. Inclusive teve um acesso lá dos Estados Unidos, não sei nem quem foi, cara, que acessou por lá. Mas alguém que estava interessado, justamente, alguém que estava interessado. Isso é importante. Bom, agora só divulga novamente aí o acesso, né, o URL para quem quiser. Quem quiser acessar. E também acredito que é importante, principalmente aos tefeenses, quiserem saber mais informações acerca do trabalho dos vereadores de nossa cidade, quem são os vereadores, como se comporta a nossa Câmara, você acessa tefé.am.leg.br. Tá bom? Quem quiser vai estar na descrição e eu vou colocar aqui no rodapé desse vídeo. Acesse, comente as notícias, dê suas sugestões. Dá um feedback, são sempre bem-vindos, né? Isso. Muito bem, vamos passar agora para o próximo, o nosso próximo momento aqui com o Rafael. Pode gerar, tá, Rian? Gera pra gente aqui, ó. Ali, eu tô de quê ali, rapaz? Dos Flintstones? Fred. Eu podia só estar de palhaçada aí. Aqui é patati e patatá, né? Aí o José é o Capitão América. Capitão América, o careca. Aqui é a Tatá que trabalha na clínica. Qual é a clínica que ela trabalha ali, da doutora Marina, cara? Ah, sim, é o Odontomed, eu acho. Eu acho que é. Aqui, né? Não, doutora Marina, não lembro, não. Tô confundindo. Pois aqui. Também já confundi, ó. Não lembro, mas... Esse foi o Dia das Crianças do ano de 2018. Isso foi uma realização do Grupo Dantas, sim. Teve o apoio aí do Jansen Zurra. Jansen Zurra, e do Pedro Henrique, ali filho do senhor Pedro Azulão, que já está morando em Altazes, que é meu compadre, é o padrinho da Livre. E eu tenho uma história interessante sobre o Grupo Dantas. Conta pra gente. Eu vou contar o início do Grupo Dantas. Sim. Foi assim. O Josué contou fragmentos pra gente. Fragmentos. Eu assisti.
E ele contou aquilo lá mesmo, que foi uma ideia que surgiu de mim, que eu surgi, que Mas surgiu... conte imitando ele, que é interessante. Não, mas a imitação do Joe, não. O Rian anda muito com o Josué, ele vai gostar de ouvir essa imitação. Em off. Assim, ó, determinado dia, eu disse, cara, se tivesse um projeto de um torneio de videogame Tefé, que eu sempre gostei de videogame desde 7 anos de idade. Aí eu nunca vi um torneio em Tefé, nunca participei de um quando criança. Poxa, se um dia eu tivesse a oportunidade de participar de trabalhar com um grupo que pudesse fazer. Aí, numa conversa informal com o Crane, que é médico cirurgião aqui da cidade, ele disse, cara, eu tenho essa mesma ideia. Eu disse, tu tem a ideia? Eu disse, Crane, eu tenho o projeto pronto. E o nome era Master Games. Vamos fazer? Eu disse, só nós dois não dá. Eu disse, eu tenho uma ideia. Eu conheço um camarada que pode ajudar a gente. Ele disse, quem? Eu disse, Billy Graham. Aí formamos o grupo de WhatsApp, nós três. Eu... Ou falar que não é o professor Girafales, o burro na frente, né? Então, é o Billy Graham, o Crane e eu. Aí, vamos fazer tal. O Billy disse... Porque eu conheço o Billy também, jogava videogame, Gears of War, e movimentava uma galera ali na casa dele pra jogar, né? Então é uma pessoa que eu vi que tinha potencial nesse sentido. Era o Farofão, também tinha um Farofão por lá de vez em quando? Não lembro, porque eu ia às vezes, assim. Aí disse, rapaz, tem um camarada que se a gente botar aqui, esse camarada vai deslanchar. Eu disse, quem é? Ele disse, Josué Dantas. Eu disse, coloque. Aí o Josué entrou. Nós 4 trabalhamos esse formato desse projeto. Aí o Billy disse, é o seguinte, eu quero fazer um adendo aqui. O nome Master Games, as pessoas vão se perguntar de onde é, quem é, e as pessoas já conhecem o Dantas Fight. Por que a gente não muda para Dantas Games? Eu disse, beleza, o Craig disse, beleza, Dantas Games. Aí batemos o martelo, Dantas Games. Aí quem que tá fazendo esse projeto? Quem somos nós? Eu disse, se tem Dantas Fight, estão fazendo Dantas Games, nós somos o grupo Dantas. Eu disse. Batizou. Eu disse, nós somos o grupo Dantas. Você batizou. Eu batizei. Talvez eles não lembrem esse safado, mas eu lembro. Eu que batizei, grupo Dantas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Rafa. Aí começamos a trabalhar nisso aí. Quando a gente começou a trabalhar e reverberou, o Marcos Eduardo, que é psicólogo, chegou e disse, eu quero cooperar também. Como é que ele fala? Não vou imitar o Joe aqui não dá. Então você imita 2 pessoas aí desse grupo. O Josué e o Eduardo. O Eduardo. Mas não acho que não é adequado. Pro horário, não é adequado. Não é adequado, talvez ele não goste. Eles vão adorar você fazendo essa referência pra eles aqui. Eu sou o melhor secretário. Pronto. E o Eduardo? Não. Aí o Eduardo disse, eu quero cooperar. E o Eduardo tem um conhecimento administrativo também, de relações burocráticas bom, né? E a gente trabalhou nessa parte, o Eduardo na parte da relação burocrática. O Josué, como estava o nome de Dantas, foi o cara que foi atrás dos patrocínios, era o cara que estava atrás mesmo das coisas do evento. O Billy Graham entrou com a estrutura, o Crane entrou também com a parte financeira. Aí chamamos o Christopher também para auxiliar a gente ali na questão das barracas e tal. E fizemos o primeiro Dantas Games, que foi um sucesso de público, crítica. E a galera gostou e graças a Deus você chegou já no segundo Dantas Games, adicionando ao grupo Dantas também. Foi uma boa adição aí com o seu talento nessa parte de falar, de poder ali envolver a galera, né, com toda a situação que ocorria. E foi assim que foi o início do grupo Dantas. Bom, vamos ver aqui a próxima imagem aí pra gente já... Aqui, ó, galera. Esse foi o primeiro, ó. O Pedro Henrique já estava com a gente também. O Pedro Henrique estava com a gente. Aí tá o Crane, tá o Josué, né? Ele tá de boné, eu achei que era cabelo, mas é um boné. E sem barba, cara. Sem barba. Esquerda pra direita, Pedro Henrique, Crane, Josué, Billy Graham, Eduardo e este que vos fala, Rafinha. Primeiro Dantas Games. Esse foi o segundo, ó. Você já estava ali. Eu já estava aí, né? Você já estava ali. E o Josué já começou a deixar a barba característica. O cabelo inverteu, né? Deixou a barba característica dele. Ali tá o Cris, inclusive, né? Isso. O Cris na época era secretário de turismo. E foi uma pessoa que procurou se doar muito. Também auxiliar muito dele, partindo dele, da pessoa dele. Não foi só pela questão de, porque eu sou o secretário, não, pela pessoa dele, simpatizou também com Billy Graham, Eduardo ali também, né?
Isso. Que bacana ver essas imagens aí. A gente volta no tempo, né? Foi a segunda edição, né? Isso, foi em Eu 2018. tava buchudo, quer dizer, na Estou, né? Mas tu tava mais cheinho mesmo, ó. Eu tava, nesse período eu tava. Vamos lá, próxima imagem. Aqui nós temos essa esposa do Jansen, né? A Brasilene e a irmã. E a irmã dele, a Mirra. do Jansen. E eu sou padrinho de casamento da Mirra e do Celso. Olha aí, ó. Aqui você também tá de patati patatá. Esse foi o Dia das Crianças lá na Aliança com Deus. Você se envolve, inclusive a gente fez uma carreata, alguma coisa na cidade, não foi ou não? Foi? Não, esse foi só na igreja. Esse foi o... Rafa, a gente percebe que você se envolve, né? Você se caracteriza, você se doa, né? Pra isso, né? Você gosta de fazer a alegria da criançada. Claro, e eu lembro que uma Você se diverte também com tudo isso. Eu me divirto, uma coisa que eu lembro que em Manaus, quando eu morava lá, na época o papai era deputado, eu não esqueço nunca disso. O papai chegou com a roupa do Changeman vermelho, que era o Change Dragon. Quem é das antigas vai lembrar disso aí. Rapaz, eu só queria estar andando com a roupa do Change Dragon, dando murro na parede, dando murro no vento. Tipo Chaves, não tem aquele episódio que o Chaves começa a bater no vento lá do Homem Invisível? Era desse naipe aí. Aí eu sempre gostei muito desse universo geek, de brincar com criança, de se envolver mesmo. Tu sabe que o meu lance de imitações, tu conhece, conheço, né? conheço. Essa minha parte já humorística. São muito boas, são muito boas. Você não quer fazer, mas vamos mais ou menos, mas vamos lá. Esse aí foi 2018, essa foi a carreata. Sim, essa foi a carreata. Essa aqui é Bairro do Olariço, tem a ponte do Edi, né? Que é conhecida aqui. Rapaz, aparecia menina que... Nossa, e jogava bom pirulito e xingava a gente também, que era um negócio... Era engraçado. Passa, vamos ver o próximo aí. Aqui, cara, uma coisa que eu ia trazer hoje meu Homem de Ferro, mas acabei esquecendo. Eu tenho um Homem de Ferro em miniatura, Eu também tenho um. Legal. Eu ia trazer minha caneca, por isso é uma homenagem, mas a armadura do Homem de Ferro ali, Josué de Capitão América, né? E aqui esse Hulk... aqui é o Rafael, é um amigo nosso lá da Igreja Evangélica Aliança com Deus também, ele tava de Hulk aí. Eu que dei a ideia pra ele ser Hulk, eu comprei a tinta, disse, Rafael, te pinta aí, meu irmão. Como é que foi essa confecção da armadura aqui? A confecção da armadura foi o Roosevelt Soares, que é um dos grandes incentivadores de Free Fire de Tefé, e é inclusive o cunhado do Billy Graham. Ele é casado com a Kate, com a irmã. Perfeito, eu vim na sua homenagem, eu acho que nesse dia aí o José tava baleado, a gente vê um machucado na perna, né? Um machucado na perna. Mas eu não lembro qual foi a situação que ele ficou. Rapaz, eu nunca tirei tanta foto na minha vida como nesse dia. Cara, muito incrível, porque isso movimentou a criançada. E aí em Tefé, acho que você foi o primeiro, né, a ter uma armadura dessa. Sim. Né, do Homem de Ferro aqui, que na época tava os Vingadores. Tava no auge, sucesso, né? Que bacana, Rafa. Conseguiu reproduzir. Eu ainda tenho ela lá em casa. Tá lá, né? Vai ser útil para muitos eventos. Bom, tá aqui eu ali falando alguma coisa, né? O Dantas ali, aí tem o Márcio aqui na foto, o Jansen. A Daisy, o Cleiton. O Cleiton ali atrás, né? Aqui eu não consigo identificar. Esse palhaço. Rapaz, esse aqui é o Luiz, macho. Aí são alguns membros da Igreja Aliança com Deus também, né? E alguns outros também eram pessoas que eram voluntárias. Muita gente ali da Cláudia, do Clube de Leitura Amigos do Livro também. Sim, ali também. Da biblioteca. Muita gente ali, ó, o Asaf. As meninas que fizeram as princesas também. O professor Márcio. Aqui eu acho que é o filho do Aldrin, né? O Adrian. Esse cara... É um grande imitador. É um grande imitador. Ele é excelente. Vamos trazer ele aqui qualquer dia. Cara, Vamos lá. Próxima foto, só pra gente ver aqui. Isso aqui já acabou? São aqui fotos do Grupo Dantas, né? Que você participa desse projeto social, qual acredito eu, se eu não recordo ou se eu estiver enganado, mas você tem mais algum outro projeto, Rafa, que você é envolvido, gosta de fazer, talvez na sua intimidade ali, que não precisa divulgar ou que você não queira divulgar, mas eu acredito que você acaba contribuindo muito com o desenvolvimento. O fato de você colocar a armadura do Homem de Ferro e passar horas do seu tempo ali, fazendo com que aquelas crianças possam ficar um tanto que ensandecidas e ao mesmo tempo... né? Tirar foto, brincar também, recordação, é legal isso, é gostoso, eu gosto disso. Aí, ó. Eu gosto dessa situação, assim, de poder brincar, de poder oferecer algo que cria uma memória feliz, né? Porque eu também gostava de ser criança e receber uma memória feliz. Bem, nós já falamos um pouquinho de tudo, né, da sua trajetória. Acredito que é muito, muito bom para mim, acho que para as pessoas também, a sua família, acompanhar um pouquinho disso. A gente sabe que foi muito superficial tudo, né? Mas esse momento que a gente tirou aqui para falar um pouco sobre você, enquanto músico, enquanto, pode-se dizer, artista, né? Como eu falei, as suas imitações, você me deu uma ideia ultimamente, que faz-se muito,
que era, eu não lembro, que é de cartas você precisa... UTC, Ultimate Trocadilho Champion, eu adoro assistir A gente isso. ainda vai tirar isso do papel qualquer dia. E aqui é o cenário perfeito pra gente fazer essa brincadeira aí, ó. Mas, Rafa, eu queria aqui agradecer. A gente tá. Quando vai chegando no final do nosso bate-papo, a gente vai ficando um pouquinho, né? Poxa, a gente poderia ter explorado um pouquinho mais, né? Espero que não tenha faltado nada, mas assim, eu fiquei muito feliz de poder conhecer um pouco mais da tua vida, da tua trajetória. Eu queria deixar aqui esse momento, antes de encerrar, para você falar algo que você talvez ainda não tenha conquistado, ou se você, não, já que eu estou satisfeito, a minha vida, ela, como de qualquer outra pessoa, tem seus altos e baixos, mas eu me sinto realizado, ou ainda sonho, pretendo com tudo isso, o que eu venho adquirindo de conhecimento, em poder retribuir e devolver de uma certa forma a qual eu tive essa oportunidade, quero com que outras pessoas tenham essa oportunidade. Como nós já falamos, a biografia do seu pai é muito linda, a biografia mesmo que você está construindo sua, que eu estava até falando outro dia, né, por telefone a gente conversava, que daqui a pouco a sua filha que vai estar contando, os nossos filhos vão estar contando as nossas histórias. Então acho que é importante a gente deixar algo concreto, algo de bom, algo relevante para a nossa sociedade, né? Apesar de a gente estar aqui em Tefé, que é uma cidade a qual a gente tem muito carinho, muito amor, e o povo de Tefé é um povo realmente, como a gente sempre fala, um povo muito pacato, mas ao mesmo tempo um povo que recebe muito bem as pessoas, que as pessoas têm boas referências desse município, então a gente vê o quanto você vem construindo em cima disso. Então, como tefense, né, eu queria aqui agradecer e deixar esse momento para você falar aquilo que não foi te perguntado, mas que você gostaria de deixar aqui destacado para que a gente pudesse selar assim, esse bate-papo que a gente teve aqui, que foi para mim muito gratificante, muito proveitoso. Eu acho que até mesmo lá fora a gente conversa muito, e é uma oportunidade que a gente vai ter para falar sobre política, sobre outros assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, principalmente no qual a gente vive. Mas eu queria deixar esse espaço para você. Fica à vontade para falar para os nossos telespectadores. O que eu tenho para falar tem mais algo a ver com a administração pública, né, no contexto geral aqui do município. Eu ainda tenho projetos assim que eu tenho vontade de trabalhar. No momento estou focado nesse, do controle interno de publicidade e tal. Mas tem outros projetos na Câmara que eu tenho objetivo de poder realizar, quem sabe um dia com a próxima presidência. Que, por exemplo, essa presidência do Arnaldo Nascimento abriu portas. Encerrando o primeiro biênio, né? Isso, aí abriu portas boas para mim, nesse sentido de realizar um trabalho diferente e ao mesmo tempo impactante e necessário. Uhum. E a administração pública, ela precisa de ideias, precisa de projetos, precisa renovar. Poder explorar todo o teu potencial e ao mesmo tempo a tua qualificação, né? Exatamente, agora você tocou no ponto certo, que é a qualificação, que é importante podermos fazer essa exploração e trazer isso na forma de benesse para a administração pública através de ideias e planos que venham somar. Uma coisa que eu achei interessante, falando de administração pública e voltando um pouco para o Grupo Dantas, o envolvimento do prefeito Nixon Marreira nesse Dantas Game desse ano, cara, ele foi até brincar lá com a gente, tocar a guitarrinha de brinquedo. O prefeito ainda não tinha ido lá com a gente ver o projeto, o que estava sendo feito, e qual era o público que estávamos atingindo, o objetivo, que inclusive é um objetivo sem fim financeiro. Esse foi o ponto número 1 da criação do Dantas Games, sem fim financeiro para os organizadores, mas para quem fosse participar, ganhar um prêmio em remuneração, né, pecuniária, um troféu, alguma coisa. E é importante quando os poderes constituídos do nosso município, eles enxergam iniciativas como do Grupo Dantas e de outros grupos que visem beneficiar a sociedade sem estar necessariamente envolvido em política partidária. E é isso que eu acho legal, eu acho importante. E também aquilo que eu trago para mim do que veio da luz do Luzivaldo, a palavra esperança. É uma palavra que está em praticamente todas as músicas dele, a palavra esperança. E é isso que eu espero também para a Tefé. Melhorias, as pessoas vivendo bem e que a administração pública possa atingir o seu objetivo. E eu, como administrador público, eu tenho essa missão de dignificar minha profissão e trabalhar em benefício também daqueles que dela participam e vivem, que são as pessoas da nossa cidade, que as pessoas que tornam a nossa cidade viva. Não são os prédios, não são as ruas, não são monumentos. A vida, o coração pulsante da nossa cidade são as pessoas, e é por ela que nós temos que trabalhar. Quando eu falo nós, é porque eu sou integrante do Poder Legislativo no bastidor,
e tenho essa função de assessoramento e também de consultoria e liberdade de chegar em um vereador e dizer, olha, tem uma sugestão aqui para a gente trazer uma benesse para a comunidade tal, para a localidade tal, o bairro que está precisando de tal coisa. E esse é o meu objetivo enquanto tefeense, enquanto no legado do meu pai, poder trazer também um trabalho que possa beneficiar as pessoas que aqui vivem. Uhum. Rafa, eu sou um entusiasta de boas histórias que, na verdade, eu gosto de ouvir, gosto de contar histórias. E quando os nossos convidados contam suas histórias aqui, pode ter certeza que eu me sinto realizado e, ao mesmo tempo, ganho muito com isso, porque é algo que a gente está contribuindo, né, para ser perpetuado, né, pode-se dizer, para as novas gerações, para as pessoas que acompanham, conhecem você. Então, eu acho que a gente conseguiu extrair muito aqui da sua história, sua trajetória, conhecer um pouco da história do teu pai, e as pessoas aí que também acompanharam, né, vão sentir muita saudade quando assistirem esse vídeo. Mas é também importante, Rafa, eu digo o seguinte, nós guardarmos e ao mesmo tempo fazer fluir, e ao mesmo tempo repercutir essas boas histórias. E eu acho que através do canal aqui a gente tem conseguido fazer isso. Então eu queria te agradecer, né, de coração, em nome de toda a nossa equipe, em nome dos nossos telespectadores, das pessoas que assistem, por estar aqui com a gente dividindo um pouco da tua história, né? Quero um dia a gente ter a oportunidade de novamente voltar aqui, como eu falei para você, ainda penso, mas é algo que você tem que construir junto, a história do seu pai em livro, em alguma coisa nesse sentido, um documentário que seja, né? Mas construído por você. Eu vejo que você tem esse potencial e ao mesmo tempo esse interesse, seja na música, seja na própria educação e seja na própria política. Acredito que você vai fazer um produto que vai deixar aí para muitas pessoas ainda lembrarem da história do teu pai, não se apagar simplesmente, né, com a ida dele, com a partida dele, mas que algo que vai, daqui a gente, quando tiver os nossos 60 anos, se assim Deus nos permitir, a gente vai poder assim, olhar para trás e caramba, chegamos aqui e a nossa história continuou, né? Isso. E os nossos filhos vão continuar. Então eu queria te agradecer de coração. Meu amigo, eu que agradeço o convite, tá? E vamos amadurecer a ideia aí da parte humorística do trocadilho, que é uma coisa legal. Já conto com você para produzir tudo isso aqui, o nosso espaço está aqui à disposição para tudo isso. Obrigado, Rafa. Tamo junto. Grato, Marinho. Grato, meu abraço mais uma vez para você, para sua esposa, para suas filhas e para sua mamãe também, a qual a gente tem muito carinho, muito apreço. Igualmente, para a sua esposa, dona Denise, a sua filhinha, tá bom? Leve as minhas recomendações e também a todos os patrocinadores dessa importante iniciativa que você está tendo aqui. Valeu, gente. Sucesso, tá? Obrigado. Obrigado. Quero aqui agradecer você, Rian, mais uma vez. Obrigado pela parceria, né? A gente sabe que ter fé, apesar da dificuldade de internet e tudo mais, mas a gente tem conseguido manter aí a nossa audiência. Queria agradecer você de coração e te convidar aí para o próximo episódio. Nós temos aqui 2 convidados, né? Um vai falar sobre a sua trajetória no rádio, que é o Valdir Torres, e o Dr. Adriel, que é controlador do município também, que já tem agenda com a gente e vai estar aqui. Também nós temos aí o Richard Marreira, que é filho do prefeito Nixon Marreira, que também vai falar um pouco sobre os jovens na política, né? Qual ele está com esse engajamento aí. É um rapaz jovem, estudante de medicina, que vai estar também dividindo a história dele com a gente aqui, um pouquinho dessa experiência. Dentre outros convidados, da qual você pode estar sugerindo aqui, deixar aqui nos nossos comentários quem você quer ouvir a história, quem você quer conhecer um pouco melhor essa história, pode deixar também a sua sugestão lá no nosso Instagram, né? É só procurar lá, Tefé Podcast, @Tefé Podcast, e no canal também Tefé Podcast. Pesquisa lá que você vai nos encontrar, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau! Flashdance.